Bom, então já vamos logo para a parte mais quente aí do texto, né? E já vou me diminuir para crescer o slide. Essa parte me parece uma parte muito rica, né? E que traduz para a gente algumas coisas importantes. O Baró vai falar dessa escravidão da psicologia latino-americana. E quais seriam as teses possíveis? Aí vocês vão se lembrar lá da nossa primeira aula, que eu apresentei aquelas teorias, né, que falavam sobre o porquê da psicologia ser múltipla. E aqui o Baró começa com uma... A intenção dele é outra, né? Ele está em outro contexto, ele está falando sobre o porquê a psicologia é tão pobre em termos de contribuição para a população latino-americana, e ele vai dizer que é porque ela é escrava. E aí a primeira ideia para a gente entender essa multiplicidade ou essa pouca contribuição seria essa relativa juventude da psicologia, que ele diz que não é uma tese da qual ele discorda, mas que ele acha que ela é muito incompleta, né? Faria muito mais sentido a gente pensar na história de dependência colonial. O que é essa história de dependência colonial, né? Ele fala aqui da história do garrote e da cenoura. Então eu vou um pouquinho lá para frente e a gente já volta. Tá? Que eu coloquei um desenho aqui que ajuda a entender o que é o garrote e a cenoura. É um termo que faz menção, e ele fala disso, não ao colonialismo original, né, aquele que começa em 1492 e segue na América Latina, mas principalmente o novo colonialismo a partir do século XX, talvez, né, final do século XIX, século XX, em que há acho que século XX mesmo, né, que essa promessa de desenvolvimento, mas um desenvolvimento bem capenga, né? A ideia de que nós somos subdesenvolvidos, mas somos capazes de um desenvolvimento se a gente se esforçar. Né? E aí se a gente não consegue é porque nós somos piores. Né? Sendo que quando se fala disso, a gente esquece que a industrialização latino-americana é uma forma de lucro das empresas internacionais sobre a população latino-americana. Ou seja, de uma exploração maior e, portanto, de impossibilidade de enriquecimento real do país. Né? Ou há algum enriquecimento, algum desenvolvimento, mas nunca equivalente ao que tem lá. Então, qual é a ideia do garrote da cenoura? Nós seríamos o burrico aqui, né? Que vamos atrás da cenoura que a gente nunca pega, porque os países desenvolvidos estão colocando isso, né? Os países imperialistas estão colocando a cenoura na frente só para fazer a gente andar, mas a gente não consegue pegar. E se a gente empaca, aqui não tem diretamente o garrote, mas o garrote seria algo para bater no burro e o burro seguir andando, que é basicamente o símbolo da ditadura ou da opressão do Estado que a gente sofre. Né? Então, quando não funcionamos conforme as ideias dominantes, aí entra o aparelho opressor. Né? Então, essa é a ideia que o Baró coloca como a base da história, né, de dependência colonial e da escravidão da psicologia latino-americana. Ou seja, tal como na cultura de uma forma geral, também na psicologia a gente reproduz essa dependência. Eu diria então que a tese do Luiz Cláudio e a do Baró formam uma explicação bem bacana para a gente entender a multiplicidade da psicologia e a pouca contribuição dela para a realidade da América Latina. E para descrever essa escravidão, o Baró escolhe três grandes termos, né, ou três termos-chave. O primeiro é o mimetismo cientificista. Mimetismo vem de mímese, de cópia, né, de imitação, e não é científica, é cientificista. Né? Então a gente fica tentando dar um caráter cientificista, que acaba não sendo verdadeiramente científico, mas é uma imitação mais ou menos meia-boca aí da ciência feita em outros lugares. Né? A ausência de uma epistemologia adequada, então a gente já falou um pouco sobre isso desde o texto dos Spinks, né? O desafio epistemológico, a importância da discussão epistemológica, que muitas vezes os cursos de psicologia passam longe. A gente tenta aprender as teorias, mas não para fazer uma reflexão sobre as bases epistemológicas dessas teorias, né? Ou dessa filosofia da ciência, se a gente quiser chamar assim. Ou sociologia da ciência, como a gente viu com o construcionismo, né? Sociologia do conhecimento. E, por fim, o dogmatismo provinciano, que são os falsos dilemas que ele descreve mais adiante, dizendo que
muito provavelmente, quem produz conhecimento não é tão dogmático quanto nós, que ficamos aqui brigando para saber quem lê melhor autores que escreveram lá nos anos 50 do século passado, enquanto a gente não produz conhecimento sobre a nossa própria realidade. Qualquer semelhança com o que a gente já vem discutindo, de falar sobre Lacan e Skinner, né? E não discutir a realidade do nosso povo, não é mera coincidência. Né? O Barona escreve isso diretamente, mas vocês vão ver aí que ele faz uma discussão bastante semelhante. Eu só estou adaptando para a nossa realidade. Então, já vimos aí, né, a política do garrote e da cenoura. Vamos lá. O que é então o mimetismo cientificista, que eu já falei brevemente, agora a gente vê um pouco mais aí dos argumentos centrais do Baró. Primeiro vai dizer ele que há uma semelhança muito grande da psicologia latino-americana com a psicologia estadunidense do começo do século XX. Então aqui também é mais ou menos coincidência, né, mas fica amarrado o nosso argumento do porquê que a gente estudou o Robert Farr lá no começo e como a gente viu a implantação da psicologia positivista nos Estados Unidos, individualista, né, com os irmãos Alport e com todo aquele movimento que o Robert Farr descreve tão bem. Né? Por quê? Porque é semelhante o que acontece entre nós. A princípio, vai dizer o Baró, a gente não era tão estadunidense assim. Por quê? A gente tinha uma dependência muito maior da psiquiatria. Né? Então a ideia da influência da medicina sobre nós, e principalmente das ideias psiquiátricas, fez com que a psicanálise ganhasse força. Né? E aí vale a pena vocês estudarem a história, tem no Rumos e Percursos, né, a história de como a psicanálise chega no Brasil, vinculada principalmente às associações higienistas, né, e há toda uma ideia racista. A gente não estuda isso, né? Não sei se os professores de psicanálise de vocês trazem esses dados, mas é interessante saber, né? Que a gente foi adaptando as teorias psicanalíticas às necessidades das classes dominantes racistas brasileiras, né? E isso, obviamente, vai influenciar a gente de alguma forma, como os próprios psicanalistas admitem, que a história recalcada retorna. Né? Depois a gente vai ter uma influência grande dos Estados Unidos e com isso do comportamentalismo, e também acho que vale a pena, né, vocês darem uma olhada nessas histórias, mas não por acaso, enquanto algumas pessoas no Brasil da psicologia eram torturadas e mortas, o Fred Keller, um assistente do Skinner, veio para o Brasil para divulgar o comportamentalismo financiado pelo governo brasileiro. Né? E, por fim, a psicologia cognitivista ganha espaço, né, entre nós, e aí é toda aquela história do Haroldo Rodrigues, que a gente já conversou também, né, e diz o Baró, não tanto porque nós pesquisamos e conhecemos sobre, mas porque ela estava em moda nos Estados Unidos. Tá? Obviamente vai ter discordâncias em relação ao discurso do Baró, estou aqui apresentando o discurso dele que eu acho bastante interessante e recomendo também o livro da Cecília Coimbra, chamado Guardiães da Ordem, em que ela fala bastante sobre as práticas psicológicas na época da ditadura militar no Brasil, tá bom? Bom, então o que acontece, né? A gente vai reproduzindo essas ideias dominantes em outros lugares com esse mimetismo cientificista, que significa, na verdade, uma aceitação acrítica de teorias e modelos. Então a gente não os critica, até porque a gente nem acha que tem capacidade para isso, a gente mal entende o que esse povo fala, porque afinal de contas europeus e americanos sabem pensar e a gente não. Né? Então com isso, essa situação, né, de desigualdade, a ideia é tentar imitá-los, né? Ou é tentar imitar teorias e modelos sem a própria crítica científica e sem critérios críticos. E o Baró, então, nos acusa a todos nós, né, de uma importação ahistórica, ou seja, sem levar em consideração o momento histórico, os contextos culturais, de esquemas. E isso acaba levando à ideologização. Aqui eu vou me demorar um pouquinho mais nesse termo, porque a gente falou rapidamente dele na discussão sobre Marx,
e ele é um termo importante no pensamento do Baró. É o termo ideologia. Lembrando, o que a gente falou sobre ele em Marx? Primeiro que Marx chama de ideologia todo aquele idealismo, né? Como se fosse realmente uma inversão, quando a gente está achando que são as ideias que determinam a existência concreta e as relações sociais. Então isso já denuncia um problema da ideologia, né? Mas isso depois ganha uma expressão forte nos textos mais maduros de Marx, eu acho que eu falei disso, quando ele afirma que a ideologia dominante de uma época é a ideologia das classes dominantes. Ou seja, as classes dominantes pensam o mundo de uma determinada forma e aí todo mundo passa a pensar como essas classes, porque são eles que detêm os meios de comunicação, são eles que escrevem, publicam e divulgam, né? E têm poder de oprimir quem pensa diferente. Tá? Então, a ideologia implica em certas ideias ou representações do mundo que se tornam hegemônicas por relações de poder. Né? E aí a gente acaba, mesmo como classes dominadas ou como população em geral, pensando e sentindo conforme essas ideias, enxergando o mundo com as lentes das classes dominantes. E isso é um grande problema. Né? O que o Baró então está afirmando, e que é bastante sério epistemologicamente falando, é que ao simplesmente imitar as teorias, a psicologia cria possibilidades, né, e facilita que essas ideias das classes dominantes se tornem esquemas e se tornem formas de ver o mundo, ou lentes para enxergar o mundo de toda a população. Que é aquela história, uma pessoa está infeliz com o mundo em que ela vive, porque ela vive em condições de miséria, mas ela vai fazer terapia, ou ela vai para um CAPS, ou ela vai para um CREAS, e a gente vai tentar encontrar na vida pessoal dela, ou reduzir esses problemas à vida pessoal dessa pessoa. O que significa isso? Estamos pegando ideias de normalidade das classes dominantes, ou do que a gente considera uma família saudável, ou uma pessoa saudável, em padrões que não são os nossos, né? E que em geral são preconceituosos em relação às populações brasileiras e latinas de uma forma geral, e nós adotamos isso como critério de saúde nas nossas mais inocentes e neutras técnicas de diagnóstico, de anamnese, de prognóstico e de intervenção. Isso acontece em diversos campos da psicologia, como o Baró vai exemplificar em algum momento aí. Ele não entra nisso com tanta profundidade, mas é possível a gente desenvolver isso a partir do pensamento dele e de outros autores e autoras que tratam dessas ideias, como eu tenho falado aqui no campo da educação, da Maria Helena Pato, né, no campo do trabalho, no campo da saúde mental e por aí vai. Então, a ideologia aqui acaba funcionando como ciência, né? A ciência enquanto ideologia, a ciência enquanto reprodutora dos valores dominantes, ou uma pseudociência, né? Um cientificismo que o Baró denuncia então. Tá? Espero que tenha ficado clara essa ideia, a gente pode conversar mais sobre ela no nosso momento conjunto aí. Bom, só então finalizando, né? Essa é a ideia que o Baró constrói sobre o mimetismo cientificista, tá? Como nós copiamos acriticamente essas teorias. O segundo elemento que ele traz é o da ausência de uma epistemologia adequada. Né? Então, a gente adota pressupostos de uma epistemologia que pouco se importou ou pouco leva em consideração a situação concreta das populações latino-americanas. Que 5 pressupostos são esses? O positivismo, o individualismo, o hedonismo, a visão homeostática e o ahistoricismo. Vamos lá, um por um, né, para a gente conversar um pouco. O positivismo a gente já tem falado bastante, mas o Baró entende positivismo aqui. Vai parecer que eu estou puxando sardinha para a escola de Frankfurt, mas não é. Ele estudava muito Marcuse no começo da carreira dele. O Baró está chamando de positivismo não só o que normalmente a gente chama de positivismo, mas toda uma construção filosófica e científica que se preocupa com os dados, né, e que tenta construir a sua ciência, construir o seu conhecimento a partir dos dados, a partir dos fatos.
tentando excluir tudo que seja especulação filosófica ou especulação metafísica. Isso significa que o que o Baró chama do negativo, do dever ser, daquilo que pode ser, que a gente viu lá no Marx, né, da história humana ou da sociedade humanista e não da sociedade burguesa, né, todas aquelas discussões que a gente viu por ali, do negativo na dialética, né, que a gente conversou na última aula, tudo isso para o Baró é eliminado quando a gente assume uma postura positivista. Ou seja, o positivismo vai ter uma cegueira para a negatividade, que é justamente o que ele está propondo, né? Que a gente perceber a realidade dos povos latino-americanos e ver o que nega esta realidade de sofrimento e de desigualdade e que, portanto, é o que a gente deve fazer, né? O que a gente deve construir com essas pessoas. E quando essa ciência, então, não tem esta visão da negatividade, ela acaba estudando de forma descontextualizada, né, em geral com metodologias descontextualizadas, e aí ele vai falar dos laboratórios, né, do controle de variáveis, que tornam a pesquisa ascética e, portanto, distante da realidade das pessoas. Vão estudar trivialidades, né? Como a gente conversou um pouco a semana passada também, que é eu acreditar que estou fazendo uma grande teoria social quando eu vou estudar um programa de modelagem de comportamento, de reciclagem em uma comunidade que está passando por 1000 outras questões e que talvez essa não seja a questão mais importante para eles, né? Então essa é uma ideia que o Baró discute muito, né? E traz esse problema. Essa epistemologia positivista é uma forma de manutenção da escravidão da psicologia latino-americana. A outra forma é o individualismo, que a gente também vem falando bastante, acho que talvez seja a ideia central dessa nossa disciplina, né, que eu estou tentando fazer a crítica para a gente depois ir construindo. A gente já começou a construir com Marx e com o construcionismo, né, a ideia de que a essência humana seriam as relações, sejam elas relações de trabalho ou de linguagem, né? Mas o individualismo é justamente isso, é a cegueira para as relações interpessoais. E ao não enxergar essas relações, reduzir problemas sociais a problemas pessoais. Parece muito simples quando a gente fala assim, parece óbvio, mas como eu tenho falado para vocês, se vocês perceberem que a maior parte da nossa formação nos induz a isso, e a maior parte das práticas da psicologia de cabo a rabo no Brasil e a gente vai vendo aí na América Latina, reproduz esse modelo. Né? E é muito difícil desconstruir isso. Tá? Porque, de novo, o Baró está dizendo, não é só uma questão de aplicação da psicologia, mas é uma questão de como ela se constrói epistemologicamente, de como ela se constrói filosoficamente. Né? E com isso a gente reproduz os modelos positivistas e individualistas. Seguindo, né, ainda nessa ausência de uma epistemologia adequada, o terceiro elemento que o Baró destaca é o do hedonismo. O hedonismo é um termo complexo, né, mas que tem a ver com uma escola filosófica ou uma escola de pensamento que fala sobre a felicidade enquanto satisfação dos prazeres. Né? Essa discussão vai longe, o próprio Marcuse, que o Baró alinha muito, fala que tem dois tipos de hedonismo, né? Um hedonismo alienado e o outro materialista, que vai falar que sim, a gente precisa trazer felicidade e dar conta das questões corporais mesmo, né? Dos prazeres das pessoas, mas não a partir de falsas necessidades, e sim a partir de necessidades históricas, verdadeiras. Né? O Baró usava essa terminologia também em textos anteriores. Mas ele, obviamente, não dá para ficar explicando tudo isso, ele muito provavelmente tinha conhecimento disso, mas o ponto a que ele quer chegar é que há uma filosofia hedonista grosseira por trás das nossas ideias, que é a de que a gente está sempre procurando ganhar alguma coisa, né? A gente está sempre procurando satisfazer o prazer e evitar o desprazer. Essa ideia desse hedonismo para o Baró, e é uma crítica muito interessante, semelhante a de outros autores, como por exemplo da Escola de Frankfurt, de que o que acaba acontecendo é uma transposição do princípio de lucro, né, ou das ideias capitalistas e mercadológicas lá desde os séculos 17 e 18 para a natureza do ser humano.
Então, os teóricos políticos, como Thomas Hobbes, John Locke, né, o próprio Kant, vão criar um modelo de natureza humana para tentar explicar a política. Os teóricos da economia, como Adam Smith e outros, vão também criar um modelo mais ou menos de psicologia humana, de natureza humana, né, de antropologia, para ficar mais bonito, antropologia filosófica, para tentar dar conta de como funcionava o ser humano enquanto egoísta, competidor, que busca satisfazer os seus prazeres independente de qualquer outra questão, e que a sociedade então se opõe a isso, que é uma ideia bem do século XVII, mas a gente reproduz acriticamente até hoje. E como? Baró dá exemplos. Né? Nós transpomos o princípio de lucro à natureza do ser humano falando de id, ego e superego, né? Ou dos impulsos, das pulsões na psicanálise, falando de como o organismo funciona e o reforçamento no comportamentalismo, na reflexologia soviética ou na Gestalt, na busca da boa forma, da harmonia, né? Das formas nas leis da percepção. Tá? Então, o Baró está tentando mostrar que nem sempre funciona assim e ele tira provas concretas do que ele vive na Guerra Civil Salvadorenha e como as pessoas agiam não sempre em interesse próprio, mas pelo bem do coletivo. E que em algumas discussões vai dizer ele, talvez a gente tenha esses elementos, mas a gente também tem outros, e a psicologia em geral, as teorias dominantes reduzem o ser humano a uma natureza que deveria ser pensada como histórica, mas não é, e portanto nos impede de ver essa característica ideológica das principais teorias psicológicas. Né? Depois ele fala da visão homeostática, que é bem semelhante. Né? A gente obtém prazer com o equilíbrio e quando há desequilíbrio a gente tende para o equilíbrio. Isso está também, né? Eu me lembro de dessa aula e o povo fala, meu Deus, isso é bases biológicas, a gente ficou estudando isso em bases biológicas e dá uma risada, não sei se vocês passaram por isso. Mas o modelo freudiano é bem claro, né? Aquele modelo hidráulico de que vai juntando água, vai juntando pressão, e aí quando a pressão é grande a gente precisa descarregar. Né? Essa é a visão da homeostase, de manter um equilíbrio de uma forma geral. Uma teoria muito forte na biologia e que é transposta para as ciências humanas sem muita crítica. Né? E essa visão homeostática leva ao fenômeno de patologização de tudo que representa ruptura, conflito e crise, ou seja, do negativo, do devir, da transformação, da revolução, né, diria o Baró. Então essa visão homeostática é bastante coerente com a ideologia dominante. Né? E se a gente pensa seres humanos assim, grupos humanos assim, a gente vai patologizar todos aqueles que são contrários, todos aqueles que geram conflito, e a gente resolve isso ou com remédio, ou com terapia, ou quando não funciona, com a violência. Né? A última característica, né, de uma epistemologia inadequada é o ahistoricismo, ou a falta de pensamento histórico. E com isso, correspondendo a todos os outros, nós pensamos numa natureza humana universal. Né? Ou seja, aquilo que funciona nos Estados Unidos, aquilo que funciona na Europa, funciona também aqui. E se aqui não funciona, se aqui a gente tem resultados mais baixos, é porque isso evidencia que nós somos raças mestiças ou povos mestiços que não conseguem alcançar os mesmos scores, os mesmos patamares. Né? O Baró dá aí o exemplo dos testes de inteligência feitos na população branca e população negra, o que ele critica ali nos anos 80, e de novo isso é publicado nos anos 90, há uma insistência nisso. Né? Há toda uma ideia de que a psique do latino-americano é de conformismo, é de fatalismo, né? E ele tenta mostrar que isso é a gente adotar o discurso do europeu e do estadunidense sobre o latino-americano. Então, também não dá tempo de fazer isso aqui, mas vale a pena estudar, principalmente na história do Brasil, como os nossos governantes, lá no final do século XIX e durante o século XX, trouxeram pensadores europeus para ajudar a entender por que o país não se desenvolvia. E a resposta deles são as teorias racistas. Né? Nós somos um povo miscigenado, mestiço, com uma péssima herança de indígenas e negros, o que nos torna incapazes de um alto desenvolvimento cultural e
intelectual. E com isso, o Brasil tentou trazer imigrantes europeus para ver se melhorava, né, essas questões, trouxe ideias eugenistas, e nós vivemos consequências disso até hoje. Então, se essa natureza humana é universal, ela é transcultural, tanto faz qual é a cultura, né, a psicologia vai servir para todas as culturas, e tanto faz o momento histórico, né, então ela é transhistórica. Enfim, conclusão do Baró. A psicologia é escrava epistemologicamente falando, né? Ela é escrava porque ela copia acriticamente, ela é escrava, né? Porque ela se tornou uma ciência dos fatos. E o que ele diz? A gente não. E dos fatos que não são efetivamente os fatos, né? São dos fatos construídos em outro lugar sobre os fatos que acontecem aqui. E dizer ele que a ideia é que a gente não faça uma ciência dos fatos, mas sim uma ciência do que deve ser feito para a gente transformar alguma coisa significativa. Né? Por fim, nessa ideia, né, da escravidão da psicologia latino-americana, ele fala do dogmatismo provinciano, que gera falsos dilemas. Né? Por que falsos dilemas? Não porque eles não sejam dilemas efetivos dessas teorias, mas porque a gente fica discutindo isso e não responde às perguntas que a nossa realidade nos impõe. Essa é a paixão pela realidade. Né? A gente vê estar se perguntando sobre fome, feminicídio, né? Tortura. O Baró fala tortura mesmo. Assim. A gente tem práticas de tortura tanto efetivas da polícia sobre populações brasileiras, por exemplo, mas também buzu lotado, carga de trabalho, condições de moradia. Né? Então, isso a gente não estuda. Mas a gente está aqui muito preocupado, né, se a gente faz, por exemplo, uma psicologia de ratos ou uma psicologia com alma. Né? Como diz ele, isso já foi mais ou menos superado, mas eram lá os psicólogos religiosos discutindo com os comportamentalistas. Né? E assim, enquanto fica discutindo isso, a população está aí, né, sofrendo, e a gente não tem resposta para dar. Entre uma psicologia humanista e uma psicologia materialista, né? Mais cientificista. E aí vai dizer ele que também isso não faz muito sentido, porque mesmo aqueles mais barra pesada, e ele cita até Freud aqui nesse campo, estão preocupados em tentar melhorar a condição humana de alguma forma, né? Com todos os problemas, mas estão. E outro de uma psicologia reacionária ou progressista a partir do lugar que vem. Né? Então, se vem dos Estados Unidos, é ruim. Então, Mead, que é um cara bacana, não pode ser lido porque ele é estadunidense para os esquerdistas. Aí alguém faz qualquer besteira lá na União Soviética, como ele cita a reflexologia, e a gente aceita de bom grado porque vem dos comunistas. Ou o contrário. Né? Então ele vai dizer, isso tudo mostra que a gente fica discutindo porque a gente não faz teoria, porque a gente importa essas teorias e ao invés de discutir a realidade dos nossos povos, a gente fica aqui brigando para saber se a gente vai para um lado ou para o outro, e quem lê melhor o prefácio do livro publicado em 1963, enquanto as pessoas estão aí sofrendo no nosso país. Né? Então dizer isso, né? Por trás dos dilemas escondem-se posturas dogmáticas, né? Mais próprias de um espírito de dependência provinciana. Né? Então a gente é dogmático porque a gente é radical naquilo, assim, a gente reproduz, e aí quanto mais exata a reprodução, melhor. E aí a gente não tem um compromisso científico, de crítica científica e de produção de conhecimento. Né? Mas sim, uma vez que se detecta essa escravidão, a gente precisa pensar na libertação. E aí faz sentido o título do texto, né? Para uma psicologia da libertação. Né? E o que o Baró propõe? Primeiro, e aí a gente fica criticando, o povo fala, eu sei disso porque alunos de outros semestres diziam, não, eu gosto do que você fala, mas eu tinha colega que ficava assim, por que ele fica falando mal de outras psicologias em vez de ensinar a dele? Né? E isso aqui acho que faz sentido, o Baró está dizendo, porque primeiro, para a gente realizar uma psicologia da libertação, primeiro a gente tem que alcançar uma libertação da psicologia. Então a gente tem que ter uma leitura crítica da psicologia para a gente descobrir onde é que estão as nossas amarras, né, os nossos grilhões, para tentar construir alguma coisa diferente. Né? E quando o Baró propõe, então,
essa libertação, né? Ele já meio que mostrou quais são esses grilhões, essa escravidão, e ele recorre a 3 intuições importantes da teologia da libertação. Ele não cita o nome do amigo dele, que é um grande teólogo da libertação. Eu desconfio que seja o Elacuria, mas pode ser outro, né? Eles tinham contato com muita gente. Mas, simplificando, a primeira intuição é o de que a igreja, e aí vamos já logo fazer paralelo para a psicologia, deve promover a vida. E promover a vida no contexto que a gente vive é combater a opressão. Né? Então, o Baró está dizendo, o que deve servir para a gente? Não aquelas coisas que nos escravizam, como a gente viu no item anterior, mas a ideia de promoção da vida. Né? A gente fala muito em saúde, qualidade de vida, e promover a vida é também combater a opressão, porque a maioria da nossa população vive em opressão. Né? Essa é a ideia central, segundo o Baró, né? Tomando a teologia da libertação como modelo de analogia para a psicologia da libertação. O segundo é o que a verdade prática tem primazia sobre a verdade teórica. Então, primeiro, lembrando lá de Marx, né? Não basta só interpretar o mundo, tem que transformá-lo. Aquilo que funciona na prática, e não é qualquer prática, é uma praxis comprometida politicamente, é mais importante do que a teoria. Isso não quer dizer que não é para teorizar e que para jogar as teorias fora. Isso seria um absurdo. Né? O próprio Baró está aí teorizando um bocado. Mas é a ideia de que a teoria deve tentar responder aos problemas práticos. Né? E não a gente ficar tentando responder problemas teóricos. E por fim, a opção pelos pobres, que na teologia da libertação viria de que primeiro foi uma opção de Jesus. Né? Jesus optou pelos pobres, isso faz muito sentido para os cristãos. Para nós, né, para psicólogos cristãos faz sentido, mas para quem não é cristão, tudo bem, a gente usa os outros argumentos. Primeiro, por quê? A maioria da população é pobre. Né? Então, se a gente está preocupado com uma psicologia, e aí voltando lá para as nossas primeiras aulas, que está vinculada aos direitos humanos, à Constituição, né? Ao código de ética, que tem a ver com uma melhora do país e que tem que responder a políticas públicas do país, a opção pela maioria é evidente. Né? Não teria outra forma a gente fazer, mas como sabemos, a psicologia trabalha para minorias. Né? Ou que podem pagar, ou a gente leva essas ideias dessas minorias para uma população mais ampla. E o que eu acho que é o argumento mais forte, uma transformação substancial da sociedade só vai acontecer se nós melhorarmos as condições de vida da maioria, ou darmos condição, não a gente melhorar, né, mas com eles trabalharmos no sentido de uma melhora de condições de vida. Né? Então, por isso, as ideias da teologia da libertação que chegam para a psicologia da libertação seriam a de combate à opressão, a promoção da vida, a verdade prática com primazia sobre a teórica e a opção pelos pobres. Né? E aí ele propõe, então, um novo horizonte. Esse novo horizonte, né, essa nova perspectiva, essa busca da psicologia da libertação é tomar como questão mais importante a situação de miséria opressiva. Então a psicologia deveria estar pensando como superar essa miséria. Vocês me respondam aí lá no final do curso se o nosso currículo dá conta disso. Né? Isso é uma autocrítica, tá? Não estou daqui numa posição de quem faz tudo bonitinho, né? A gente está tentando construir juntos. E com isso, uma desalienação pessoal e, por consequência, uma desalienação social. Né? Ajudar as pessoas a perceberem esses outros mecanismos e, com isso, a gente atuar em aspectos mais amplos, territoriais. Né? A gente vai ver que essa é a proposta de CAPES, de CREAS, vão guardando essas ideias. Sair da pessoa e intervir nos territórios, promover políticas. Tá? Isso não estou falando eu inventando, o Baró não tinha como saber disso em 1986, mas o discurso oficial das nossas políticas, das nossas referências técnicas é bem semelhante. E isso, lembram que quando eu justifico o porquê dessa escolha na nossa disciplina, vocês vão entendendo aí
que isso vai se encaixando de alguma forma, né? Além desse novo horizonte, uma nova epistemologia, né? E aí, o que propõe essa nova epistemologia? A verdade das maiorias populares não vai ser encontrada, não é a gente que chega lá e estuda eles e descobre, mas deve ser feita. É uma frase muito bonita, tem um pressuposto filosófico dialético, é interessante. Porque se as pessoas estão vivendo em opressão e na miséria, elas não vivem verdades, elas vivem uma mentira, né? Então, construir uma ciência que simplesmente descreve a situação dessas pessoas e o comportamento dessas pessoas nessa situação não é o projeto, né? Esse projeto é de construção dessa verdade, construção com as pessoas, tá? E com isso, então, há uma nova perspectiva. Não é a perspectiva do cientista que vai lá olhar, né? É a perspectiva das maiorias populares oprimidas. É descobrir como essas pessoas olham para o mundo, descobrir como elas transformam o mundo e, junto com elas, construir ciência, metodologia e por aí segue. E por isso a sociologia da libertação do Fawcett é muito importante. E, por fim, uma nova praxis, né? Essa nova praxis traz a ideia de a gente mexer na prática, sendo uma prática que, como a gente viu, não é simplesmente o que se faz, mas onde se quer chegar com ela, né? Qual é o papel ético e social daquilo que a gente faz. Então eu destaquei esse trecho do Baró porque eu acho ele muito forte, né? Como psicólogos escolares, temos trabalhado a partir da direção da escola e não da comunidade. Como psicólogos do trabalho, temos selecionado ou treinado o pessoal segundo as exigências do proprietário ou do gerente, não a partir dos próprios trabalhadores ou de seus sindicatos, né? Então, a gente está fazendo psicologia com quem? Né? E a sequência, né, eu não coloquei aí, mas ele fala, mesmo os psicólogos comunitários, que têm uma origem diferenciada, acabam indo pensando nos seus projetos, na sua ciência, e pouco conversam ou produzem com as pessoas, né? A batalha é para mudar essa perspectiva. Como eu tenho falado, a psicologia educacional precisa sair da perspectiva da escola, que mantém um certo posicionamento dentro das relações de poder, e pensar nos estudantes, né, nas famílias desses estudantes, e como seria possível construir uma educação diferenciada, né? E todo o discurso vem num sentido muito interessante, inclusive da inclusão escolar, mas a psicologia acaba indo na outra direção, né? Mesma coisa no trabalho, a gente poderia pensar outras relações de trabalho, outras formas de organização, por exemplo, produções independentes, agricultura familiar, mas em geral a gente aprende e trabalha com a psicologia da indústria, e a indústria já não é de qualquer um, né? As organizações, nesse sentido, e não por acaso a maior parte das nossas teorias vão corresponder às organizações de maior porte, vai deixando evidente a serviço de quem a psicologia está, né? Então, a ideia é sair do lugar de superioridade profissional para trabalhar lado a lado com os grupos populares. E isso é bem difícil, né? Isso é um exercício muito grande, a gente pode conversar mais sobre isso no nosso momento conjunto, tá? E aí ele fala, mas isso parece uma opção parcial. E ele diz, sim, porque nada é imparcial. Só que quando a gente faz o imparcial numa situação de desigualdade de poder, a gente assume a posição do dominante. E a parcialidade deve ser uma opção ética, né? Ele termina com uma frase forte em termos de tortura, né? De abuso infantil, a gente sabe muito bem que posição tomar. Porque quando a gente está falando de assassinato de certos grupos sociais, quando a gente está falando de exploração de certos grupos sociais, a gente tem que ser neutro, né? Isso é bastante complexo. Então, isso vai dar uma ideia da psicologia da libertação, né? Eu acho que eu não falei, mas o principal livro do Baró se chama Ação e Ideologia, tá? E isso é interessante. Ação no sentido mais amplo do que comportamento, né? Que envolve muitos significados, mas também de praxis, né? E ideologia como uma das principais um dos principais alvos a combater, né? E o subtítulo é para uma psicologia a partir da América Central, ou seja, uma psicologia
que pensa os problemas da América Central, da América Latina. E aí quais seriam as ações para vencermos a ideologia, tá? E por fim, né, para a gente termino aqui, vocês vão ver que está em branco, mas eu já vou explicar o porquê. Ele propõe 3 tarefas urgentes para a psicologia da libertação. E isso eu acho muito interessante, a lucidez com que ele faz isso, né? A primeira tarefa é a recuperação da memória histórica, ou seja, a gente entender que a maior parte da nossa população é inferiorizada porque ela interioriza a opressão, porque o referencial que a gente tem de ser humano não é o nosso. Não são as histórias dos nossos heróis cotidianos, das pessoas que construíram o Brasil efetivamente. Né? A gente constrói uma identidade, é só pensar quem são os nossos heróis, né? Na música, na literatura, nas séries, nos filmes. Né? O que a gente conhece da nossa literatura, do nosso povo, o que a gente conhece das lutas cotidianas das pessoas em situação de rua, por exemplo, das lideranças indígenas, do movimento negro, do movimento de mulheres, da cultura nordestina, da cultura de cordel, o que sobrevive disso entre nós e como a gente se constrói nessas relações. Né? O quanto a psicologia conhece disso, o quanto isso faz parte da nossa formação e da nossa reflexão sobre o nosso povo, sobre as pessoas com as quais a gente vai trabalhar lá nos CAPs, lá nos CREAS, né? Ou nos consultórios, que seja, nas escolas que a gente vai, nas organizações, com as pessoas que a gente vai trabalhar. Quanto a gente sabe da história delas e da cultura delas. Né? E diz o Baroque que isso é essencial, né? Para a gente construir uma identidade efetiva de latino-americano e não de oprimidos. Né? Isso é descolonização. Tá? A segunda tarefa urgente é a desideologização do senso comum e da experiência cotidiana. O que ele quer dizer com isso? O nosso senso comum é ideologizado, então por isso ele não vai aceitar muito construcionismo. Né? Então não dá para a gente dizer que as pessoas estão produzindo as suas experiências. Né? Ele vai dizer, a gente não tem experiências originais, a gente precisa resgatar essas experiências originais. A gente vive um senso comum fictício, o senso comum da grande mídia, né? O senso comum da indústria da cultura, o senso comum da propaganda, o senso comum das teorias europeias que vêm para cá e que fazem com que a gente leia o nosso povo a partir de noções de hiperatividade, de depressão, de um monte de coisa, né? De fatalismo, que não corresponde a boa parte do que a gente vive. Né? Então, para ele, desideologizar o senso comum e a experiência cotidiana é essencial. É a desconstrução desse senso comum fictício para que a gente possa ter experiências originais e voltarmos a ser construídos a partir da nossa realidade. O Baró fundou um centro de estatística em El Salvador que dá um exemplo muito importante disso. Porque, por exemplo, a influência do governo Reagan, do governo estadunidense, sobre El Salvador era muito grande. Né? E o governo salvadorenho era praticamente tomava decisões a partir do que os Estados Unidos queriam. E se dizia na mídia salvadorenha que a aceitação dessas ideias era esmagadoramente da maioria. E o Baró começou a fazer pesquisas efetivas, pesquisa de opinião pública, e mostrou que não era assim, que aquilo era mentira, né? Que a maior parte da população salvadorenha não aceitava aquelas ideias. Né? Então, a gente vive isso aqui com grandes emissoras, né? E como essas emissoras manipulam o senso comum. Né? Para quem nunca assistiu, vale a pena, um documentário que foi proibido no Brasil, feito pela BBC de Londres, que se chama Além do Cidadão Kane, que conta a história da influência da Rede Globo nas eleições de 1989 no Brasil. As primeiras eleições diretas não foram tão diretas assim, porque teve aí uma influência razoavelmente grande de determinados grupos políticos a partir de uma emissora de televisão, que no nosso país tem um poder enorme, tal como agora as igrejas neopentecostais. Né? Bom, e por fim,
vai falar ele da potencialização das virtudes populares. Né? A gente conhece muito pouco do que o nosso povo produz, de como ele resiste, de como ele é criativo. E isso precisa ser construído, isso é um conhecimento que precisa ser feito. Então, isso nos ajuda com as outras duas questões, né? Conhecer essas experiências, recuperar a nossa memória, conhecer a nossa população, a gente se orgulhar dela ou a gente poder encontrar esses espaços com as pessoas. Né? Eu tenho aprendido muito com os estudantes indígenas da UFES, com o pessoal do movimento de população de rua, mais recentemente com a galera que tem estudado o movimento negro, né? E a gente vai descobrindo quanta gente fantástica a gente tem no nosso país, mas a gente não lê porque a gente tem que ler os mesmos velhos autores que pouco falam sobre a nossa realidade. Né? Então, essas ideias do Baró são importantes e acho que ajudam a gente a construir um projeto de psicologia no qual eu tenho me engajado nos últimos tempos, né? E acho que a gente pode pensar, para quem quiser pensar em ensaios, né? e trabalhos futuros, acho que fica um convite muito interessante do Baró para a gente refletir e ver como é que a gente pode repensar a psicologia brasileira e latino-americana a partir daí, tá bom? E finalizando este vídeo, o interseccionalidade eu estava montando, mas me ocorreu uma ideia interessante. Eu vou selecionar algumas coisas para a gente conversar no nosso momento conjunto, mas interseccionalidade fala principalmente sobre uma situação de opressão de intersecção. Né? Eu acho muito rico a gente falar disso porque o Baró está chamando a atenção para os oprimidos, né? E para a libertação da opressão, isso lá nos anos 80. E do final dos anos 80 para cá surgiu o conceito de interseccionalidade, principalmente no feminismo negro, que mostrava que a situação da mulher negra não era compreendida nem pelo movimento antirracista, que em geral levava em consideração a situação dos homens, então as mulheres ficavam em segundo plano, e quando era uma questão da opressão das mulheres, ficava entre as feministas brancas que não falavam da questão das suas irmãs negras. Né? E interseccionalidade em geral fala de como a opressão acontece de diversos focos de gênero, de raça e de classe social, mas a gente pode pensar em outros grupos, né, por idade, por deficiência e tantas formas de opressão e quais são esses grupos. Então, quando a gente fala de deficiência, uma coisa é falar de deficiência em geral, mas o que é ser uma pessoa com deficiência sendo, por exemplo, transexual e negro? Né? Isso é um discurso muito forte, acho que o feminismo negro se torna muito importante e interseccionalidade eu trouxe aqui para a gente discutir algumas ideias muito bacanas e dessas perspectivas. Então aqui a gente junta a perspectiva, para além do materialismo histórico, do construcionismo e da psicologia da libertação, do feminismo, das teorias raciais críticas, né? Da questão da inclusão, né? E acho importante a gente discutir os povos tradicionais. Tá? Mas em vez de eu falar, eu ia gravar um vídeo falando sobre isso, como sempre, mas me ocorreu uma discussão importante sobre o lugar de fala. Né? E eu acho importante porque assim, uma coisa sou eu, né, homem, branco, heterossexual, falando sobre interseccionalidade. E melhor, né, eu falar do que, por exemplo, vocês terem uma disciplina justamente com alguém com as minhas características que nem falasse do assunto. Então há uma discussão bacana do lugar de fala que, assim, em geral, a gente prefere que uma mulher negra fale sobre interseccionalidade. Se não for possível, fala quem puder falar. Como a gente está nesse formato, ao invés de eu falar, eu vou passar para vocês lá no Google Sala de Aula, né? Essa altura do campeonato vocês já devem ter visto, uma live feita pela Djamila Ribeiro e pela Kátia Acotirene, né, que escreve um livro sobre interseccionalidade. E a Djamila Ribeiro, vocês conhecem, uma filósofa brasileira que tem ganho muita expressão, escreveu o Pequeno Dicionário Antirracista, né, tá aqui, o Pequeno Manual Antirracista,
E a Kátia Cotirene, eu devo passar para vocês o PDF do livro dela, mas estão as duas. A Cotirene é baiana, né? É mulher negra baiana falando sobre interseccionalidade. E daí eu acho que vamos todos assistir, né, a essa live que eu vi agora há pouco tempo e me ocorreu essa ideia. E eu fico, então, de construir essa relação com a psicologia social, ou de nós fazermos esse exercício de construir essa relação com a psicologia, de uma forma geral, e com a psicologia social, da interseccionalidade, como uma perspectiva crítica, no nosso bate-papo conjunto, tá bom? Então, o próximo vídeo não sou eu falando, ufa, que alívio, né? Vocês vão ter aí a Djamila Ribeiro e a Kátia Cotirene discutindo interseccionalidade e a gente bate esse papo no nosso horário da quinta. Abraços e até breve.